Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Confiança plena em tempos de crise. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Algumas pessoas falam que há uma figura de linguagem chamada pleonasmo, quando se fala confiança plena, certeza absoluta, enfim, até certo ponto eles estão com razão, mas até certo ponto não. Porque uma certeza pode não ser absoluta. Pode-se ter a certeza até que haja algo que contra-argumente essa certeza e ela deixe de existir. A certeza absoluta e a confiança absoluta vem quando as provas são colocadas à nossa mostra, quando as provas são colocadas em nossas vidas e nós nos vemos aprovados pelo Senhor. As crises vêm justamente para trazer essas provas. Mas como enfrentarmos momentos de crise, momentos de aflição? Qual a conduta de um verdadeiro cristão, um cristão autêntico em momentos de verdadeira crise? Abacuque nos dá uma amostra do que tem que acontecer no coração do crente. Em primeiro lugar, tem que haver proclamação da confiança em Deus em tempos de crise. Abacuque enfrentou momentos crônicos, difíceis, muitas adversidades. O povo que vivia da agricultura se viu em sérios apuros quando não havia mais o que comer. Tudo se transformou em um deserto, as cidades acabaram. Até o plano de Deus não estava sendo bem entendido e com isso ele apresenta uma declaração de confiança em Deus. A despeito de não estar entendendo nada, a despeito do sofrimento latente que afetava o povo de uma maneira muito intensa, ele confiava. Ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça isso ou aquilo, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ele proclama confiança de que aqueles dias estariam se acabando, mas a fé prevaleceria. De que a crise passaria e a vida voltaria a ser normal e produtiva. Os campos voltariam a dar fruto, haveria animais nos pastos e o povo voltaria a ter alimento em suas mesas. Nós temos um outro exemplo muito interessante, forte, profundo, na Bíblia sobre confiança irrestrita em Deus. Confiança absoluta. O rei Ezequias enfrentava problemas religiosos de uma ordem tremenda. Moisés havia feito, muito tempo antes, uma serpente simbolizando o poder de Deus usando de sua instrumentalidade. Mas agora o povo, na época de Ezequias, estava usando a serpente como uma deusa. Estavam queimando incenso, adorando essa serpente. É o que diz o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos 4 e 5. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. O exemplo de Jó, Jó que havia perdido tudo, bens, filhos e até mesmo a saúde, ele se coloca contra uma posição em que a sua esposa havia sido usada pelo maligno. E o texto de Jó, capítulo 2, versos 9 e 10, vão nos dizer isso. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em segundo lugar, nós atravessamos momentos de crise, mostrando profunda confiança em Deus, confiança irrestrita, confiança absoluta, quando nós proclamamos contentamento em momentos de crise. Paulo nos ensina que ele aprendeu a viver contente
em toda e qualquer situação. Justamente é essa a visão de contentamento. Estar contente a despeito de crise, a despeito de falta de crise, a despeito do que esteja acontecendo, sabendo que Deus tem plano, tem propósito para tudo. Mas nem sempre nós estamos atentos a essa verdade. Nem sempre estamos buscando na presença do Senhor o conforto, a esperança, a confiança e a certeza de que dias melhores virão na presença do Senhor. Em Atos, no capítulo 16, verso 25, Paulo demonstra isso de uma forma intensa. Ele, preso, juntamente com Silas, oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Atos 16, 25 vai nos mostrar exatamente essa posição de Paulo. Confiança absoluta em meio a uma crise. Que crise? Preso e açoitado. E que exemplo, louvando e adorando a Deus, e todos ouviam o seu testemunho. Jesus também nos orienta a nos regozijarmos em momentos de crise. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Em terceiro lugar, nós demonstramos profunda confiança, confiança completa, confiança absoluta em Deus em meio às crises, quando nós proclamamos a vitória. Nós podemos perceber em Romanos, no capítulo 8, de 37 a 39, o que Paulo coloca aos irmãos daquela época. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos agir assim. A despeito da crise que afeta todas as esferas da nossa vida, a esfera material, a esfera familiar, a esfera individual, porque nossas emoções, nossa saúde são afetadas, a nossa esfera existencial é afetada porque a própria vida espiritual é afetada com a perda da confiança em Deus. Precisamos resgatar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Eu termino então essa breve mensagem fazendo alguns questionamentos. Eu sei que você está passando por uma crise existencial, uma crise sem precedentes. Mas a pergunta que eu preciso fazer: como você está enfrentando essa crise? Como você está enfrentando essa situação? Certo de que Deus está presente e que em sua infinita sabedoria, poder, majestade, graça e misericórdia há de nos livrar e há de nos conceder vitória. A palavra de Deus nos mostra: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há crise que possa nos afastar desse grande amor de Deus, que está revelado na existência de um relacionamento com Cristo Jesus. Será que temos atravessado as crises com ansiedade, medo, falta de confiança, falta de fé, incerteza, ou nos apossamos da presença de Deus em nossa vida, do seu poder, do seu amor, da sua provisão, do seu propósito sobre cada um de nós, e depositamos nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa fé e a certeza de vitória em Cristo Jesus. Que possamos enfrentar a crise dignamente, crendo que a confiança absoluta em Deus e provando que a confiança absoluta depositada em Deus nos fará vencedores em toda e qualquer crise que venha à nossa vida.